Olá, crianças! Mais um dia juntos. E Tia Rita hoje vai continuar contando a trajetória dos últimos dias de Jesus aqui na Terra, há mais de 2000 anos atrás. Como algumas coisas aconteceram e marcaram a trajetória de Jesus até os dias de hoje. E Tia Rita quer fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o porquê que nós participamos da ceia aos domingos na igreja? O que é a ceia? Por que o pão? Por que o vinho? Mamãe e papai já falaram isso para vocês? E será que foi alguma pessoa, algum missionário, um pastor, que disse assim, nós vamos agora passar a fazer desse jeito, comer pão e beber vinho, ou do cálice, né? Ou do suco. Será? Vamos descobrir? Jesus, certa noite, se reuniu com seus discípulos. Vocês lembram que Tia Rita contou ontem? Que se reuniu com seus discípulos para comemorar a Páscoa. Tia Rita também falou para vocês a Páscoa do Antigo Testamento, né? O que aconteceu, como o povo de Israel foi liberto, que um cordeiro foi morto e o seu sangue foi tirado para passar nos umbrais das portas, para que o anjo então da morte não tirasse a vida dos primogênitos do povo de Israel. E que aquele cordeiro apontaria para Jesus Cristo e o sangue daquele cordeiro. Muito bem. Então, naquela noite, Jesus estava comemorando com seus 12 apóstolos a Páscoa. Mas só que os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, não sabiam que aquela era a última noite, que Jesus se reuniria com eles para comemorar, então, uma data tão especial como a Páscoa. Mas Judas sabia que Jesus passaria por momentos difíceis e que ele seria preso, né, pelas autoridades, pelos soldados ali daquela época. Sabe por quê? Judas, mesmo tendo convivido com Jesus, visto seus milagres, seus ensinamentos, tendo ouvido seus ensinamentos, ele fez algo que não foi legal. Judas, ele se reuniu com algumas autoridades da época, religiosas, que tinham muito poder e dinheiro, mas que tinham muita inveja de Jesus, e entregou Jesus. E Judas se vendeu por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. E ele se vendeu entregando Jesus para os soldados, para as autoridades que tinham muita inveja de Jesus, por ser Jesus quem era. E Judas sabia que Jesus passaria por maus momentos. E sabe, crianças, naquela mesma noite, Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Não foi só de alguns. Vocês lembram que Tia Rita contou ontem? E mesmo assim, Judas não se arrependeu. Não teve nenhum tipo de arrependimento. Mas sabe, crianças, Jesus, ele não revelou para os seus discípulos o nome daquele que o trairia. Sabe por que Tia Rita sabe disso? Está lá escrito em Mateus, capítulo 26, versículos do 26 ao 46. Vocês podem lá ver depois, 26, 14 ao 30 mais especificamente. E então Jesus, reunido lá com seus discípulos, falou assim para os seus discípulos: ao partir o pão e ao servir o vinho, porque naquela noite Jesus então serviria a ceia, partiria o pão e serviria do vinho, do cálice para os seus discípulos. E então Jesus falou assim: olha, nessa noite um de vocês vai me trair. Aquele que colocar a mão no prato comigo, esse é quem vai me trair. E os discípulos todos preocupados perguntaram: Senhor, quem será? Será que sou eu? Mateus perguntou: será que sou eu? O outro perguntou, João perguntou: será que sou eu? E aí Jesus falou: não, aquele que meter a mão no prato comigo, esse é quem é o traidor. Então Judas meteu a mão no prato com Jesus e ele sabia que ele era o traidor. E então
Jesus, naquele momento, ele não tratou Judas em nenhum momento com diferença, com desdenha, não maltratou ele. Sabe por quê, crianças? Porque Jesus é bondoso. Jesus é muito bom para nós. Sabe o que é que nós podemos, que lição nós também podemos tirar de tudo isso? É que mesmo que nós façamos qualquer coisa de ruim, mesmo que às vezes a gente negue Jesus, ou fale, ou faça coisas que não agradam a Jesus, ele nunca vai nos tratar com indiferença. Ele nunca vai nos tratar mal, porque ele é muito bom, ele é um Deus amoroso, cuidadoso para conosco. E ele não, lembra que tia Rita falou que ele não revelou o nome para os outros discípulos, para que provavelmente ele não fosse discriminado? Pois é, e naquela mesma noite, Jesus partiu o pão e bebeu do cálice, dando para cada um dos seus discípulos. E sabe, crianças, o que aquele ato simbolizaria? O que será que o pão estava simbolizando? E o que o cálice, o vinho, estava simbolizando? O pão simbolizava que Jesus ia ser entregue, o seu corpo físico seria entregue para morrer na cruz por nós. E que aquele vinho, aquele cálice, simbolizaria o sangue de Cristo que seria derramado na cruz por mim e por você. Então, crianças, a ceia simboliza o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. O pão que nós comemos simboliza o corpo de Cristo que foi entregue na cruz. E o cálice, o vinho ou suco que nós bebemos, simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz. Então Jesus falou o seguinte: a partir desse momento que eu estou ceando aqui com vocês, a partir de agora, até eu voltar, vocês aqui na terra vão ter esse momento de ceia. Vocês vão comer do pão e beber do cálice, até que eu volte, para que no céu a gente ceie junto, a gente coma do pão e beba do vinho juntos. E é por isso, crianças, então, que mês a mês, domingo a domingo, nós comemos do pão e bebemos do cálice, para nos lembrarmos aquilo que Jesus fez por nós na cruz, morrendo, entregando o seu corpo para morrer por nós e derramando o seu sangue para nos lavar dos nossos pecados. Esse é o significado da ceia. Então nós precisamos entender que Jesus entregou seu corpo, sua vida, derramou seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. E o momento da ceia, então, crianças, é algo muito importante, que tem que ser levado muito a sério, tem que ser tratado com muita reverência e respeito. Então, crianças, lembrem-se sempre, o que Jesus fez por nós na cruz é único, foi único, e um dia todos nós, aquele que receber Jesus no coração como seu único e suficiente Salvador, todos nós estaremos no céu para ceiarmos com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então não esqueçam disso e levem tudo isso muito a sério. Aquela noite foi a última noite que Jesus ceiou com seus discípulos, inclusive com Judas, que o traiu, mas não o tratou com indiferença nem com falta de respeito, ceando com eles para demonstrar aquilo que ele faria por nós na cruz. E que Deus os abençoe, que vocês lembrem sempre disso, que um dia nós estaremos com o Senhor Jesus na glória por causa do seu sacrifício na cruz. Que Deus abençoe vocês e até amanhã para sabermos qual vai ser a próxima história dessa caminhada de Jesus nos seus últimos dias até a cruz. Deus abençoe vocês. Até amanhã.